Olá, eu sou Walter Procópio e esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós estamos terminando mais um livro da Bíblia, o livro de Josué. Hoje vamos comentar o capítulo 22, capítulo 23 e o capítulo 24. O capítulo 22, ele fala do regresso das tribos do leste. Aquelas duas tribos e a meia tribo que permaneceu antes da travessia do Rio Jordão. Lembra que Moisés falou com eles: eu darei a vocês essa terra, mas vocês vão se comprometer a atravessar e lutar em favor dos seus irmãos. Olha que interessante, Josué 22:1 vai dizer assim: Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Ele diz: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo, até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, seu Deus, entregaram a vocês. O capítulo 22 começa com essa expressão: vocês não abandonaram os seus irmãos. Como que isso nos ensina? Por quê? Porque se voltarmos lá em Gênesis, nós vamos ver sobre Caim. Deus pergunta: onde está o seu irmão Abel? Ele vai dizer: eu sou tutor dele, eu sou guardador do meu irmão. Mas aqui olha o que o texto diz, que essas duas tribos, mais a meia tribo de Manassés, não abandonaram os seus irmãos. Uma expressão que eu já ouvi muito, que a igreja ela é o único povo, o único exército que abandona os soldados feridos. Não são todos assim. Porque eu creio que Deus está levantando um povo como a tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés. Eles não vão abandonar os seus amigos, não vão abandonar os seus irmãos. O capítulo 22, ele fala do retorno dessas tribos. Então eles vão voltar, atravessar o Jordão e vão ficar ali a leste. Então eles voltam para a sua terra. Lembra que eles ficaram nessa terra por causa da criação dos animais deles, era uma terra propícia para isso. E aí nós vamos ter, do verso 10 ao verso 20, verso 10. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão em Canaã, as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés construíram um imponente altar ali junto ao Jordão. Isso é muito interessante porque nós vamos ter a construção de um grande altar por essas tribos, né? E isso é muito interessante porque eles vão construir esse altar. Nós já falamos sobre isso logo no início, nos 3 primeiros capítulos, e eles vão fazer isso. Josué fez isso. E aí nós temos também o verso 21 ao 34, e aí termina o capítulo 22, a explicação das tribos orientais, ou seja, as que ficam a leste, de que o altar é um memorial, não para sacrifício, mas para unir as gerações futuras em adoração ao mesmo Deus. Então eles repetem o que Josué fez quando pegou ali 12 pedras, um memorial. Então esse altar, eles estão dizendo, não é um altar de sacrifício, é um memorial. Até porque, se fosse um altar de sacrifícios, deveria seguir o padrão do altar estabelecido por Moisés. Nós vimos lá em Levítico e vimos a repetição de forma rápida, isso em Deuteronômio. Não, mas esse altar era um altar como um memorial, que era para unir as tribos. O que me ensina o capítulo 22? Ele me ensina que eu e você precisamos desse entendimento da nossa função no corpo de Cristo. O que tem a ver o corpo de Cristo? Eram 12 tribos, 2 tribos e meia estavam a leste do Jordão, mas eles atravessam o Jordão para quê? Para ajudar os seus irmãos. A Bíblia, Paulo compara a igreja como um corpo. Cada um tem a sua função e nós devemos nos unir juntos, nos unir em direção a isso, cumprir a nossa obrigação dentro do corpo. Então eu quero te ensinar isso, irmãos, que eu e você precisamos estar com os nossos irmãos, não podemos abandoná-los. Eles não abandonaram seus irmãos. E eu também quero te lembrar que eu falei do memorial aqui nos 3 primeiros capítulos, e agora, no final, mais uma vez, um memorial é levantado. Como que nós temos que celebrar tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, e memoriais são importantes. Chegamos ao capítulo 23. Aqui nós temos o último discurso de Josué. É o seu discurso de despedida. Esse grande líder vai partir, vai morrer. E aí o verso 1 ao 5, Josué reúne os líderes e relembra as grandes obras que Deus realizou em favor de Israel. Então, é inegável
a importância de Josué em tudo que ele fez, em todas as suas conquistas. Então ele vai juntar os líderes, vai relembrar o que Deus fez. Josué vai trazer uma advertência a Israel para permanecer fiel ao Senhor, evitando a idolatria ou se apegando aos povos daquela que permaneceram ali em Canaã. Então, do verso 6 ao 16, aqui nós temos o discurso dele, né? No verso 14 ele diz assim: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Ele está falando assim: eu estou prestes a morrer. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Novamente, o livro de Josué traz para mim e para você essa certeza, essa realidade. Se Deus prometeu, Deus vai fazer. Deus vai fazer. O discurso de Josué é um discurso muito forte, muito forte, muito forte. E aqui no verso de número 16 ele diz: se violarem a aliança que o Senhor seu Deus ordenou e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor acenderá contra você, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele deu a vocês. E aí, o capítulo 23, ele nos ensina o que? Nós precisamos permanecer cumprindo a palavra do Senhor. O capítulo 23 nos mostra: Deus é fiel em todas as suas promessas. Deus é fiel em todas as suas promessas. O que Deus espera de mim e de você? A mesma fidelidade. A mesma fidelidade. A mesma fidelidade. E aí Josué, ele incentiva aqui as pessoas a entenderem que há um legado de fé, de cumprimento das promessas do Senhor, e ele está deixando isso. E ele relembra os líderes sobre isso. E aí nós temos o capítulo 24, que termina o livro de Josué com a renovação da aliança em Siquém. Então Josué relembra a história de Israel, do verso 1 ao 13, as obras de Deus, desde Abraão até a conquista de Canaã. Então ele tenta mostrar que em Abraão foi feita a promessa, e Deus está cumprindo ela aqui. E aí nós temos do verso 14 ao verso 15, a exortação de Josué para servir ao Senhor com integridade. Olha o verso 14 e 15. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês vivem. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você pode declarar isso? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mais uma vez, declara aí: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não, declara em voz alta, mais uma vez: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que você tenha a mesma decisão de Josué. Josué, no final da sua vida, ele tem essa certeza: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E aí nós temos a renovação da aliança com todo o povo, e o povo prometendo que vai servir ao Senhor. E aí nós temos a morte de Josué. E ele vai ser enterrado junto com os ossos de José em Siquém. Ossos de José. E aí eu vou te fazer lembrar lá em Gênesis. José, antes de morrer, ele fez o povo jurar. E ele disse: um dia Deus vai visitá-los, Deus vai tirá-los dessa terra, vai te colocar na terra que ele prometeu ao meu pai, ao meu avô, ao meu bisavô, a Abraão, a Isaac e a Jacó. E ele diz assim: quando Deus visitar e retirar o seu povo, cumprir a promessa, vocês vão me prometer que vocês levarão os meus ossos. Então, eles levam o osso de José e agora vão enterrá-lo junto com Josué. E aí nós vemos o término dessa história, desse grande homem que é Josué. Eu queria terminar o livro de Josué apontando para algo muito importante. Muito importante. Por quê? Porque nós vamos entrar amanhã no livro de Juízes. Josué, ele andou com Moisés. Ele assume o lugar de Moisés. Mas o que me chama a atenção, o livro de Josué termina, mas não tem sucessor. Josué não preparou um sucessor. Josué não preparou alguém para continuar o seu legado, o seu trabalho.
O que Moisés fez com ele, Josué não fez com o outro. E amanhã, quando começarmos o livro de Juízes, você vai perceber a falta que faz alguém que pudesse continuar o legado, a história de Josué e de Moisés. Então, o capítulo 24 termina e eu queria falar sobre isso. Primeiro, que Josué vai dizer uma decisão pessoal de servir a Deus. Ele diz, eu e a minha casa vamos servir. Ele termina aqui esse livro chamando o povo para um compromisso. O povo diz, olha, eu estou aliançado com Deus, nós somos de Deus, estamos juntos. E aí a Bíblia vai dizer que ele vai morrer. E como seria bom se eu e você pudéssemos chegar ao final da nossa vida como Paulo. Eu combati um bom combate. Eu combati um bom combate. Eu guardei a minha fé. É você chegar no final, olhar para trás e falar assim, olha, o que Deus pediu para mim fazer, eu fiz. Eu estou pronto para partir. Este é o sonho, deveria ser o sonho de todo homem, de toda mulher. Lá no livro de Atos, Lucas fala sobre Davi, dizendo assim, e Davi cumpriu o seu propósito na sua geração, então ele adormeceu. Então Davi só morreu depois que cumpriu o seu propósito. Esse é o grande sonho da minha vida, de poder chegar no final da minha vida e saber que eu cumpri o propósito de Deus para o Walter, para mim. Essa seria a maior alegria da minha vida. Amanhã, se Deus permitir, nós começamos mais um livro. Celebre, porque terminamos mais um livro da Bíblia. Parabéns por continuar até aqui. Eu espero que você esteja crescendo muito. Amanhã começamos o livro de Juízes, mais um livro da Bíblia. Deus te abençoe.